Depois, por favor, passa o link para que eu baixe aqui também. Bom, obrigado aí, pessoal. Obrigado, Patrícia, por ajudar nisso aí. Perfeito. Então, olha só. Então, nessa escalada mesmo da ciência exata, eu sempre fui ligado à filosofia da ciência, sempre estudando um pouco isso aí, e fazia jornal. Nós tínhamos um jornal de ciências, e eu comecei a fazer jornal de bairro lá no Rio de Janeiro, cobria boa parte dos bairros principais, fazia jornal de bairro, e eu vi com o tempo que eu sempre estava envolvido em jornal. Eu entrei para o IBGE, fui trabalhar com estatística, e lá eu passei quase uns 15 anos só mexendo com números também, para variar, só fazendo análise contábil, análise econômica, análise de desempenho, análise dos resultados econômicos. Trabalhei fortemente nas estatísticas econômicas, até por conta da minha formação com base em matemática, ficava mais fácil. Parei disso daí e eu comecei a ver que, quando eu vim aqui para o interior de São Paulo, eu falei assim, poxa, eu sempre mexi com jornal, que tal fazer um curso de graduação, né? Mas fazer uma outra graduação de jornalismo. Eu não quero dar mais aula de matemática, não quero mexer mais com ciência exata. E aí eu fiz jornalismo, aí como jornalismo tem tecnologia também, eu comecei a ver que era possível consorciar as coisas, fui para um mestrado em mídia e tecnologia, e com forte apelo, minha dissertação lá, e é a minha área de pesquisa, objetos de aprendizagem digitais. Utilizar ferramentas digitais em apoio do aprendizado. E isso aí, hoje, com essa força que as tecnologias estão construindo e se constituindo no país e em todas as nossas atividades, ela entra para o caminho empresarial, das organizações se tornando mais solidamente envolvidas com o processo, tudo que é automatizável passou a ser informatizado, vamos dizer assim, passou a ter um equipamento que reproduz. E eu fiquei muito envolvido desse tempo para cá, nos últimos 15 anos, envolvido com inovação e criatividade, tecnologias e envolvimento com essas estruturas. Comecei a trabalhar com cursos à distância, produzindo conteúdo e desenhando alguns cursos para a distância, tanto que eu me tornei já uma pessoa que eu sou avaliador no MEC também, para avaliar instituições de ensino com relação a EAD, acho que estão criando agora, está vendo muitas instituições pedindo autorização, se autorizando, se validando como instituições com cursos, né, no EAD. Por conta dessas especializações, hoje eu produzo conteúdo, eu produzo cursos, faço videoaulas, dou aula para outros professores de como se melhorar a sua performance como professor usando as tecnologias. Portanto, eu posso dizer hoje que eu sou alguém que mergulhou nessa disrupção digital, né, que é a estrutura do tema, do nome que a gente está dando a essa disciplina, e que construí com isso algumas estratégias, principalmente as voltadas para treinamento, para abrir novos negócios, porque vocês estão observando aí, eu faço parte de banca de avaliação de startups, eu estou aqui no Inovativa, eu tenho hoje mais umas 15 startups que estão lá concorrendo, a gente para avaliar, eu sou um dos avaliadores desse prêmio, sou avaliador de um prêmio também em Buenos Aires, que é o 100K Latam, são $100 mil de prêmio que eles distribuem para as empresas com a inovação mais interessante. Ou seja, esse viés da inovação aparece no mercado como uma possibilidade que algumas empresas encontraram do seu tradicional, antigo P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos internamente. E o custo disso é alto para uma empresa, então é muito mais fácil e menos oneroso, né? Não se compromete com o emprego, né? Com folha e tudo mais, ela patrocinar prêmios. Então é onde eu vou, já fiz uns 3 congressos falando em inovação, não só na área de saúde, porque aqui na cidade onde eu vivo temos um hospital que é referência em câncer também, então também fui coordenador nesse hospital do Departamento de Comunicação e Marketing, treinei o pessoal que está lá, o departamento está lá, acabou a missão, voltei para a sala de aula como sempre, porque, como eu disse, eu comecei como professor, entro em empresas sendo professor, porque acabo entrando para a área de treinamento, porque eu gosto disso, eu vivo isso. E estou eu aqui agora, chegando em Caxias do Sul, de São Paulo, direto, para conversar com vocês, graças
a essa tecnologia que nós temos aí ao nosso dispor. E ela que vai nos ajudar o tempo todo hoje. Então, o que nós vamos... Deixa eu tirar a bandeirinha daqui. O que nós vamos tratar nesse nosso curso? Na ementa, nós temos esses 6 tópicos. E nós temos 2 dias de aula. Temos essa quinta-feira e a quinta-feira que vem. Então, eu fiz o quê? Eu dividi isso ao meio e, na aula de hoje, a gente fala sobre essa disrupção digital. Deixa eu ver se eu desliguei aqui. Não. Na aula de hoje, a gente fala sobre a disrupção digital, o senso de urgência e os stakeholders na ação digital. Basicamente, a gente vai trabalhar esses 3 tópicos para que na aula que vem, semana que vem, dia 15, a gente fala da visão, da agilidade estratégica, estabilidade de longo prazo, transformação estratégica, que é o que nós vamos abordar na próxima quinta-feira, junto com alguma coisa que a gente vai fazer de atividade, tipo dever de casa, né, para a gente refletir um pouco do que a gente está conversando. Ok? Então, esses são os tópicos. O que eu achei interessante, que eu costumo usar quando a gente começa a conversar, principalmente na estrutura do EAD, eu percebo que alguns de vocês estão aí fazendo anotação. Isso é importante, porque depois, quando a gente vai assistir a gravação, caso a gente reassista, a gente tem uma anotação para ajudar. E isso eu vejo, pelo que as imagens de vocês, estão todo mundo dentro daquele critério mesmo. Olha, um lugar separado, não tem envolvimento da casa, que a gente está. Estamos aí conectados, nos preocupando em anotar, porque é o que vai fazer o compromisso. E o EAD é frequência, né? Igual rede social. Você quer fazer sucesso na rede social, persistência, frequência e persistência, e paciência, né? Persistência e paciência são os 2 P's. Todo dia põe um post e paciência, porque o resultado vai aparecer em algum momento. Então, todo dia tem alguma coisa e nós vamos falar sobre esses stakeholders. Eu proponho a vocês que, quando nós conversarmos, principalmente nessa primeira etapa, no dia de hoje, que nós vamos fazer, a minha proposta a vocês é a gente analisar a coisa sob 2 pontos de vista. O ponto de vista pessoal, carreira, profissão, aquilo que eu faço, aonde eu estou, o que eu estou fazendo no mundo, o que eu tenho, aonde eu vou, e a empresa, que porventura você talvez seja uma gestora, alguém que está envolvido com o poder decisório da instituição onde você trabalha, ou da sua própria empresa, e a gente vai olhar isso sob esses 2 ângulos. Mas eu proponho que a gente fixe muito mais no nosso... É como se a gente fosse egoísta. Vamos pensar na gente, vamos pensar no que a gente está se propondo a fazer para projetar a nossa vida para o futuro. Confesso para vocês que eu fiz isso no passado, já tem uns 8 anos que eu venho nessa toada, e o caminho é exatamente aquilo, parece muito engraçado. Eu, no passado, eu não sei se de vocês, mas eu, por muito tempo, eu ficava pensando assim, viver, a gente estuda, a gente tira um curso, faz um diploma, vai lá, trabalha, aplica aquilo que eu aprendi na empresa, se é na sala de aula, se é na empresa mesmo como gestão, seja que atividade for, e acabou, a vida é só isso, a gente estuda, cresce, se relaciona, conhece pessoas e tal, sai, ri, vai num baile, vai numa balada e tal, a vida é só isso. Mas isso não tem um contexto de planejamento. Dizer assim, eu nunca planejei nada disso. Bom, alguém liga, Fernando, amanhã tem uma balada, tem uma festa na casa do fulano de tal. Você quer ir lá? Eu falei, vamos embora, não tem nada para fazer, eu vou lá. Ou seja, quando a gente planeja, a gente vai ver assim, mas amanhã é sexta-feira e todo dia eu tenho um compromisso de 7 às 8 fazer alguma coisa. Eu tenho um compromisso comigo mesmo, que é estudar, escrever, fazer uma anotação, fazer uma avaliação de algum resultado que tenha obtido. E isso é um plano que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um plano de voo. E esse plano de voo, por que eu estou comentando isso com vocês? Não pense que a gente está falando de uma disciplina de administração do tempo, qualquer coisa do gênero, que não é bem isso. Mas é fundamentalmente o quanto a gente se organizou para essa, vamos chamar aqui, disrupção, é alguma coisa que aparece de repente, feito um terremoto que treme tudo e que vai tudo embora, vai tudo para o alto e dali para frente é outra coisa. Disrupção é alguma coisa parecida com isso.
Vocês sabem o que significa essa disrupção? Quando a gente fala em disrupção, a palavra está aberta, pode participar e fala. Qual é a opinião que vocês têm da percepção, né? Como é que vocês percebem essa questão da disrupção? Uma por vez, não falem todas ao mesmo tempo, por favor. Aonde que vocês foram pegas por uma disruptura? Tirando aquilo da vida, né, que de repente a gente e casa e imagina que depois, no dia seguinte do casamento, a vida será de um determinado modo. E aí, no dia seguinte, você vê que a vida não era nada daquilo, é outra coisa. Foi uma disruptura, mudou. Você saiu da sua casa, da família, para morar numa outra casa que você montou. Tirando sonhos, vamos pensar aí, não é só sonhos, as ideias, as vontades e tudo mais, elas fazem parte. Mas a gente planeja. Muitos de nós fez isso, vou me casar, bom, quando é que a gente vai casar? Vamos casar dia tal hora tal, dia tal, daqui a 3 meses eu preparo tudo, daqui a 4. Tem as rupturas que de repente aparecem do nada, que não estavam planejadas e muda tudo, principalmente mulheres sofrem muito mais isso do que nós homens, eu digo de filhos, né, gravidez, coisas assim, que de repente muda a vida. Muda, obrigado a dar uma interrupção, às vezes, em alguma coisa. Então, disrupção tem a ver com essa quebra, muitas vezes, de ritmo, de alteração de propostas, ou alteração de propósitos, outros formatos. Então, disrupção, quando ela é digital, e nós tomamos esse tranco exatamente por causa disso, que as tecnologias digitais apareceram dentro dos modelos de negócios tradicionais ou das formas de vida tradicionais e mudaram. Eu vi um exemplo: celular, smartphone. Nós estamos em 2021, vamos botar aqui 2000, redondo, para a gente não ficar fazendo muita conta. Temos 20 anos que temos um telefone celular. Porém, smartphone a gente tem alguma coisa em torno de 8 anos, desse estilo tipo iPhone, coisas do gênero, com tela, sem tecla. Digamos que, vamos arredondar, vou botar 50%, vamos botar aqui 10 anos a gente já está com um smartphone. Há 10 anos para trás, de 2000 a 2010, a gente imaginava que o nosso celular ia passar filme, que eu ia conseguir escrever alguma coisa para falar com eles, com as pessoas, falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu ia mesmo falar, olhando para cá, a gente via isso em filme de ficção científica. Mas, de repente, isso passou a fazer parte da vida. Pô, até aí, legal, uma facilidade. Mas o quanto isso impactou a forma da gente viver. O quanto isso alterou nossos comportamentos. Então, tudo aquilo que tinha um jeitão, vamos dizer assim, deixou de ser daquele jeito. Mudou tudo. Mudou todo o contexto. A vida ganhou outro colorido. Quem imaginava que a gente ia pegar esse celular e fazer compra no supermercado, que a gente ia fazer compras em quaisquer que sejam as coisas, a gente compra carro, compra casa, compra roupa, compra comida, sem sair do lugar onde você está. Ou melhor, aonde quer que você esteja, porque você está com o celular na mão, você faz o que você quiser em qualquer lugar. Portanto, primeiro que quebrou-se do modelo tradicional, nós quebramos com o conceito do lugar. Eu preciso estar em algum lugar para fazer alguma coisa. Ou seja, telefonar, que é o primeiro exemplo do smartphone. O telefone antes era um telefone fixo que a gente tinha em casa, preso num fio, que ficava no lugar da casa. Então, se eu quisesse telefonar, eu tinha que ir naquele canto lá onde estava o aparelho, discar lá, teclar, depois apareceu com tecla, e eu só podia falar ali. Aí saiu o telefone sem fio, já me deu liberdade para andar dentro de casa, e fala, sem sair de casa, né? Dentro de casa. E aí saíram uns modelinhos meio híbridos aí que a Embratel começou a lançar, que era um avanço do Wi-Fi, mas que era um canal de rádio, e a gente começou também a falar um pouco da rua. Aí veio o celular e quebrou todo esse negócio para trás. Então, tudo que tinha antes deixou de ser necessário. A mesma coisa, a tecnologia da música. Quantas vezes a gente precisava comprar disco, LP, para poder ouvir, só ouvia naquela vitrola, não tinha como ouvir em outro lugar. Depois veio o CD player, depois veio o DVD player, e a gente passou a assistir vídeo também, e fixo, e esse equipamento, essa tecnologia toda,
também foi embora e veio tudo para o celular. Eu posso guardar meus arquivos, eu guardar toda a documentação, eu tenho a tecnologia em nuvem, que eu posso juntar aqui, eu tenho todos os meus trabalhos que estão aqui nesse computador que eu estou usando para conversar com vocês, eu também tenho o mesmo acesso no meu celular. Portanto, eu não preciso levar mais o meu computador para algum lugar para trabalhar. Pelo próprio celular, eu posso responder algumas coisas. Obviamente que é extremamente limitado ainda por conta do tamanho da tela. Determinadas atividades ficam muito difíceis, muito limitadas, ainda por causa do tamanho da tela. Então, o que acontece? Mudamos o comportamento. Quantos negócios deixaram de existir a partir do momento que tem essas tecnologias? O próprio cinema, né? Estou falando de filme. Hoje eu estava vendo aqui na TV, aí o cara mostrou lá no aplicativinho, tem um aplicativo, cinema na TV. Eu falei, mas que negócio de cinema é esse? São os filmes que estariam em cartaz lá no cinema, que a gente antigamente ia numa pré-estreia, sexta-feira à noite, a gente ia ver esses filmes em outro lugar, e hoje eu tenho isso no celular. Então, esse efeito das tecnologias sobre os modelos tradicionais de negócios tem a ver com isso. Tem a ver que eu precisava ir numa loja de roupas para comprar roupas. Eu não preciso mais da loja, não preciso mais da vitrine da loja, eu não preciso mais do ponto de essa loja estar colocada ou localizada em algum lugar interessante. Eu não preciso de mais nada disso. Aonde quer que eu esteja, eu posso resolver o meu problema. Única questão tecnológica ainda a ser superada. Quero crer que a gente muito rapidamente vai entrar no 5G, que aumenta a velocidade. Com isso, começa a ser possível algumas outras funções que até então não era possível. Já se fala no 6G, que vai entrar com a tecnologia de projeção para fora, hologramas e coisas que vão dar umas estruturas visuais e de conexão completamente diferentes do que a gente está trabalhando. No nosso dia a dia, como seres humanos comuns dos mortais, talvez isso não muda muita coisa, mas vai mudar profundamente as ciências no sentido da medicina, das atividades comerciais, por que não dizer que elas estariam ganhando mais um upgrade nessas transações, as operações de máquinas e de equipamentos que passam a não ser mais necessários trabalhá-los com a coisa. Então, ela rompe, essas tecnologias, elas rompem e superam todas as tecnologias existentes, transforma toda a situação. Eu botei essa ilustração aí do Thor, que é alguma coisa como algo muito poderoso, que nós não sabemos de onde vem, mas que muda completamente toda e qualquer perspectiva de existência, de trabalho, de relações, as relações sociais. Eu vi um filme, quando foi que eu vi esse filme? Foi anteontem, que falava, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, eu guardei ele, agora me fugiu, mas as pessoas comentando sobre encontrar outras pelo Tinder, mas não estava falando sobre o olhar de sexo, nada disso, mas o quanto elas se surpreendiam por ver pessoas ao vivo que elas eram diferentes quando ela estava vendo online. Então, o quanto a gente muda o nosso comportamento com essas transmissões, com essas conexões. O quanto a gente muda, inclusive, de aparência, de como que a gente se apresenta para outras pessoas a partir disso. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ter que enfrentar de desafio até a gente chegar lá nos nossos conceitos fundamentais da disrupção? Primeiro é abraçar. Não adianta a gente ser contrário, fazer nada contra, diferente, impossível de trabalhar com a nova lógica. É uma lógica diferente. E eu vou comentar alguns livros aí, como eu comentei na live de ontem, que eu mandei para vocês, dizendo que a gente ia conversar hoje, e eu vou falar sobre esses livros que eu estou lendo. E alguns eu ainda não terminei ainda, né? Não li ele todo, mas o pouco que eu já vi são bastante interessantes para o nosso processo de disrupção. Então, vamos lá. Então, mova-se deliberadamente, ou seja, nós não temos noção exata do que essa tecnologia pode fazer, mas nós sabemos algumas coisas que elas fazem.
Portanto, a gente, quando fala em mova-se deliberadamente, fala em a gente explorar as necessidades, ou perdão, explorar as facilidades que aquelas tecnologias nos dão. Quando a gente está falando no capítulo no item 3 aí dos clientes, quando a gente fala em clientes, a gente está falando de qual é o nosso relacionamento com o cliente. Quando eu falo em cliente, não é necessariamente de negócio. Clientes são aqueles, até os nossos amigos são clientes, a gente atende eles de alguma forma, a gente presta um tipo de serviço. A competição mudou a cara também, porque quando a gente está falando no mundo de uma disrupção digital, nós estamos falando de um movimento de cooperação, de compartilhamento, não mais um movimento de competição, de disputa, como tínhamos antes, de só eu sei, você não sabe. Então, nesse primeiro momento, o que eu proponho para nós aqui nesse primeiro instante, nessa primeira parte, são essas reflexões que a gente precisa falar. A política de dados, vocês tiveram um módulo aí que comentou um pouco sobre o Big Data, sobre o quanto esse volume de dados que nós estamos lidando, que nós não sabemos ainda como, nós aqui comuns dos mortais, não sabemos exatamente como que a gente vai lidar com isso. Mas eu tenho algumas dicas aí para dar. A primeira, por exemplo, no meu próprio negócio, como professor, entender que característica tem os meus alunos, de onde vêm essas pessoas, cada um de vocês está onde, qual é o contexto social de vocês. Eu não falo de quanto ganha, nem trabalha em quê, mas sim faz o quê, quais são as competências, quais são as expertises, quais são as atividades que fizeram ao longo da vida. Aonde estão morando, eu digo em que parte da cidade, como é isso, mais ao sul, mais ao norte, um bairro mais rico, um bairro mais pobre, mas no sentido não de poder aquisitivo, mas de acesso. As facilidades de acesso, as acessibilidades, vamos chamar nesse sentido mais amplo, não no sentido da pessoa que tem alguma carência, alguma deficiência. Eu estou falando da acessibilidade, o fato de estar acessível a várias situações. Então, quando a gente fala em volume de dados, nós falamos que hoje nós temos, nas tecnologias que utilizamos, a possibilidade de investigar com outros olhares o comportamento do nosso público. Tem um livro, que é o primeiro que eu já vou citar para vocês, que deixa eu abrir ele aqui, que eu vou mostrar para vocês a capa dele, que é o livro do Capitalismo da Vigilância. O nome, não sei se alguém já ouviu falar nesse título? O Capitalismo da Vigilância. Deixa eu abrir ele aqui. O Capitalismo da Vigilância, ele fala é um autor... cadê ele aqui? Eu juro que ele estava aqui. Está aqui. A Era do Capitalismo da Vigilância. Esse autor, ele fala de algo interessante, que é o quanto essa manipulação ou esse entendimento desse volume enorme de dados que nós temos à nossa disposição pode e interfere na vida de todos nós. E lembra que a gente, às vezes, comentava que todo mundo, às vezes, fala assim, não, mas a pessoa tem o livre-arbítrio dela, ela pode tomar as decisões que ela quiser. Aí a pergunta que a gente faz, ou que eu faço e trago para vocês essa inquietação, é como e quando a gente, de fato, toma uma decisão de uma forma autônoma, isolada, de sua própria opinião. Quando é que a gente, de fato, percebeu que tinha necessidade de algo por uma necessidade, eu digo assim, eu compro uma camisa, uma blusa para o frio, e eu não vou comprar apenas uma blusa para o frio porque ela só aquece, que ela só esquenta o meu corpo porque eu estou sentindo frio. Eu vou comprar uma blusa de frio porque, mesmo que eu não tenha me dado conta,
Eu vi essa blusa, alguém vestindo essa blusa, eu vi essa blusa aparecendo num anúncio, ou ela sendo colocada dentro de uma postagem. No passado, a gente falava isso sobre as novelas. A gente via novela lá, tinha atriz lá que cortava o cabelo de um jeito, pintava de uma determinada maneira, e essa pessoa acabava insinuando para nós, de uma forma muito sutil, ó, eu estava abrindo aqui, ó, a era do capitalismo de vigilância. Tá. O autor é Shoshana Zuboff. Eu vou botar aqui no chat. Tá? Esse livro é interessante, essa autora, ela fala que ela fala exatamente isso. Por que vigilância? Porque toda essa tecnologia que nos cerca, ela hoje, ela está a serviço de uma estratégia. Ela é uma montada. Basta você, um exemplo muito simples, falar o seguinte: quando a gente está assistindo, hoje o YouTube está fazendo isso, você está assistindo um vídeo lá qualquer, de uma instrução, que seja de um prato de comida, de uma roupa, uma dica qualquer, ou um vídeo mesmo que você quer assistir, e você, no meio do caminho, aparece um anúncio ali no meio. E aí você fecha aquele anúncio e o que acontece? Porque você clicou naquele botão para, às vezes, olhar o que é no Saiba Mais, ele já registrou você. Ele já registrou que você se interessa de algum nível, você se interessa por aquele produto. Então, a pergunta é, nesse caso do capitalismo de vigilância, essa autora está indo num ponto de que nós tendemos, como humanos, a nunca mais tomar uma decisão por si só. Nós estaremos o tempo inteiro sendo induzidos. O tempo inteiro sugerem para nós alguma coisa que nós devamos fazer, consumir principalmente. Então, essa disrupção digital fala de um comportamento social, fala de uma alteração de perspectivas até de vida. Vai chegar um dia que nós vamos ser bombardeados de um determinado nível de informação que ele vai dizer assim, olha, você, Fernando, você vai fazer engenharia, porque onde você mora tem pouco engenheiro aí. Então você vai ter que fazer engenharia, porque aí você vai ser a pessoa que vai oferecer esse serviço na sociedade. E você está encaixado como uma engrenagem, faz a sociedade acontecer a partir daí. E esse volume, esse livro tem uma inquietação nesse sentido. O outro autor é um autor que fala sobre os hábitos de consumo. É um autor israelense também. Você vê que os nomes são pessoas que não estão na área, não são do Ocidente, são pessoas do Oriente Médio, então Israel, árabe, o pessoal desse público entende bastante das ferramentas de segurança, de vigilância, eles são muito estrategistas nesse sentido. Então é um povo que desenvolveu essas habilidades. E ele fala sobre esse conceito da inovação, ele fala sobre como eu posso saber o que as pessoas precisam. Esse é o papel do capitalismo da vigilância. Só que ele fala numa época que ainda não estavam pensando tão fortemente na questão do Big Data. Mas e sim que ele já havia pensado nisso. Qual é a história desse cara? Ele sofreu um acidente, teve uma doença, alguma coisa que ele ficou internado uns 6 meses, uns 6 anos quase. 4 anos lá em estado meio vegetativo, ele só ouvia. Ele não via ninguém, ele só ouvia. De um determinado ponto para frente do problema dele lá, ele voltou à consciência, mas ele só ouvia, ele não enxergava nada. Então ele ouvia os comentários dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal que chegava em volta, parente. Então ele desenvolveu uma habilidade de entender o que aquelas pessoas estavam falando, se elas estavam até ao nível, hein?
saber se aquelas pessoas estavam bem em casa, se a vida dela estava tranquila, se ela estava angustiada, se ela tinha ansiedade. Ele começou a mapear pela voz essas pessoas. E aí ele desenvolveu uma metodologia que acabou prestando serviço para essas grandes corporações quando pensam em desenvolver e lançar um determinado produto no mercado. Por quê? Ele conseguiu identificar as necessidades apenas com a voz. Então ele ia, qual é o laboratório dele? É um UX, né? User Experience dele. Ele desenvolveu os primeiros caras, os precursores desse tipo de trabalho. Ele ia na casa das pessoas que ele pegava lá aleatoriamente para fazer uma investigação, para ver como era a casa daquela pessoa. Em que nível? Em todos que você imaginar. Até em que tipo de escova de dente, onde guardava a escova de dente, a bolsa das mulheres, o que tem na bolsa, se é batom, se é lenço, enfim, todos os hábitos. Ele pedia essa licença, ou seja, era uma coisa combinada, ele não ia lá invadir nem nada disso, mas ele estudou profundamente os hábitos de um determinado grupo para que a empresa lançasse um produto lá. E isso é nessa toada que está o capitalismo da vigilância. Só que ao invés de ser como esse israelense, de ir na casa da gente e ver tudo que a gente faz, onde bota o sapato, se usa chinelo, se fica descalço ou não, essas coisas bem de casa mesmo, sabe? Aquelas coisas que só você sabe, que é só você que faz isso em casa, ninguém sabe disso. E ele ia monitorar isso. Hoje se faz isso por onde? Pela internet. Todo mundo sabe, ou o sistema sabe, aonde você está agora. Se está com o seu celular ligado, o Google está dizendo onde você está parada. Tanto que temos o aplicativo, se eu perdi o celular, onde eu deixei o celular. Você clica lá, ele vai dizer em que endereço o celular está. E a gente agora, com as Alexas da vida, com as outras ferramentas dessa identificação, nem posso falar alto, eu tenho uma aqui, se eu falar, Alexa, toca um samba, ela vai tocar. Daqui a pouco eu toco. Então, as Alexas da vida que tem toda uma conexão com luzes, com aparelhos, que liga na hora que precisa, tem aspirador de pó conectado na Wi-Fi, a Alexa liga lá o aspirador na hora que você precisa. Portanto, o que significa isso? É só uma facilidade para nós humanos? Ou será que nós estamos informando também o que nós fazemos em casa? Mas antes, sabemos o mundo externo, de alguma forma. O celular, fui para lá, saí daqui, fui lá no outro bairro, voltei, fui no açougue, fui no supermercado. E aí, beleza, tranquilo. Mas o que eu faço dentro de casa? Normalmente o celular fica parado em algum lugar, eu não fico andando de celular para lá e para cá. Eu deixo ele em cima de uma mesinha, num canto, e aí o celular deixou de me acompanhar, ele está dentro do mesmo ambiente que eu estou. Como é que, então, esse sistema pode monitorar os meus hábitos a partir desse momento? Ele vai olhar aonde você está por meio desses comandos, desses servidores autônomos. É como se fosse assim, a empregada doméstica robotizada. Ela vai ver todas as suas necessidades. Está aí o capitalismo da vigilância. Vai vender para você a pasta de dente que você nunca imaginou que ia precisar comprar, e ela vai dizer que essa pasta é a que serve para ti. É o sapato, é a roupa, é o pijama, é a hora de dormir, é o remédio que toma, é o vinho que curte. Todas essas coisas vão aparecer por aí. Olha o grau de monitoramento que as tecnologias trouxeram para as nossas vidas. E aí a gente vai olhar, nesse 8º item que eu botei aí do desafio às regras, é a questão, o tópico fundamental, que não é objeto da nossa discussão, mas é o que é privacidade. Em algum momento você parou para pensar que você não tem mais privacidade? Que isso acabou? Ou o conceito precisa ser revisto? Porque se a gente está com esses equipamentos, aquelas coisas que só você sabe, você está junto do celular, ou está na sua casa com esses monitoramentos da lâmpada que acende, da lâmpada que apaga, a que horas você dorme, que horas que você dorme, se você dorme logo ou se não dorme. Todas essas coisas estão conectadas. Então, o nosso desafio na disrupção digital é desafiar as regras. Essas regras que vão estar sendo delineadas ou definidas ou pré-definidas pelas tecnologias.
E aí que entra uma nova maneira de trabalhar, no sentido de aproveitar as tecnologias naquilo que elas podem me facilitar e abrir mão de coisas que essa tecnologia pode nos delimitar, não vou dizer delimitar, mas delimitar, dizer, ó, você vai por aqui, por ali e fazer essas coisas acontecerem de uma outra maneira. Tá aí os 3 livros que eu disse para vocês que teriam importância para nós. Então, deixa eu ver se eu colo eles aqui. Estão aí, ó. Então, os 3 estão aí. Esses 3 eu até peguei link lá que tem resenha e tal. Uma tem a ver com o aprendizado, o poder do aprendizado contínuo, que começou com aquilo que eu conversei com vocês, que é a questão de quando é que a gente para de aprender. Nós humanos, em essência, não paramos de aprender nunca. A gente tem eterno aprendizado. Pensa só, seja nas nossas revisões de conceitos, seja nas nossas revisões de atitudes. Então, nós somos pessoas, somos seres que aprendemos o tempo inteiro. O segundo livro da Stephan tem a ver com a cultura da experimentação, que é quando a gente faz testes, a gente avalia. Nós somos seres empíricos também. Aprendemos com acerto e com erro. Então, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver e não ter vergonha de dizer que está testando. Ninguém vai acertar tudo. E, por último, ao viver com risco. São 3 literaturas, 3 livrinhos, já estão aqui no meu Kindle, sem fazer publicidade do Kindle, mas estou falando assim, olha, eu tenho um livro aqui, eu pego, uso esses livros. Eu leio esses livros, a minha literatura está aqui. E eu recomendo que isso aí, para quem, como vocês, estão com a intenção de fazer revisões nos seus nos seus produtos que eu digo, produtos de vida, planejamento de vida, seja para planejamento do trabalho, revisem isso. Sempre. Quem trabalha com administração sabe do PDCA, aquele do planejar, desenvolver, aplicar e tal, e vai de novo, mediu, não deu certo isso, ou deu aquilo, eu vou modificar, eu vou fazer de novo. É aprendizado contínuo, melhoria, plano de melhoria contínua. Não vale só para a empresa, vale para a nossa vida. Como eu comecei a dizer, há 8 anos eu comecei a mergulhar muito no ensino à distância, porque eu vi que ali e aqui, que é uma coisa que nós estamos fazendo aqui, que nós não estamos fazendo um EAD, nós estamos fazendo uma aula remota, né? Eu estou conversando, se eu estivesse aí na sala de aula com vocês, reunindo numa determinada endereço, num determinado ambiente, eu estaria conversando com vocês do mesmo modo que eu estou fazendo aqui, com uma diferença que esses slides estariam projetados num telão, a gente está ali em frente, volta de novo, fala tal. Como está gravando, a gente tem uma facilidade nas aulas remotas gravadas, porque ela passa a ser de síncrona para assíncrona. A gente começa com algo que estamos falando agora, ao vivo e a cores, no mesmo tempo, no mesmo espaço, só geograficamente diferente, mas o espaço da internet, que eu quero dizer, para assíncrona que a gente adquire uma outra facilidade, que é a tecla pause. Né? Quando eu estou vendo uma aula gravada, eu tenho uma facilidade que a aula ao vivo não tem. A aula ao vivo não tem como dar um pause no professor para fazer uma anotação e depois voltar. Aqui a gente vai ter. Portanto, o que eu estava dizendo, há 8 anos eu comecei a planejar esse caminho de ir na direção do trabalho, da apresentação das minhas ideias, das minhas pesquisas, da minha forma de pensar, daquilo que é resultado do que eu venho estudando já há bom tempo, usando tecnologias. E eu me tornei alguém que é meio fora do tempo, que com certeza muita gente da minha época não manja nada, não manda nada em tecnologia, não conhece nada, e está parada aí e ficou. Eu não, continuo. Eu sou um lifelong learner. Eu aprendo o tempo inteiro. E isso também é um grande... Lembra que a gente brinca, às vezes, tem que fazer alguma coisa para o alemão não te pegar? Então, o alemão é o Alzheimer. Então, quanto mais você mexer com a sua cabeça, mais longe o alemão fica do seu cérebro. Então, você vai mexendo e bota desafio. E isso é o que renova tudo que a gente tem para fazer. E por causa dessa sensação
de desespero de aprender, a gente começa a ter essa necessidade. Tem que ser rápido, tem que ser no instante, tem que ter resultado, e tem que ser bom. Esse capitalismo de vigilância impõe para nós que nós temos que ser competentes o tempo inteiro, que nós temos que ser excelentes o tempo inteiro, que aquilo que a gente faz tem uma competição o tempo inteiro, porque você precisa ser o cara, a pessoa que se destaca, a pessoa que é a melhor, a pessoa que faz. E aonde vai parar isso? No mínimo, ou no consultório do psiquiatra, ou no hospício, porque como normais a gente não vai funcionar, tenho certeza que não. Todos nós temos limitações, embora o cérebro seja ainda um organismo, vamos chamar de um órgão, né, uma parte do nosso corpo, que em tese é ilimitado nas suas capacidades, nós não sabemos como fazer isso completamente. A gente tem algumas habilidades que desenvolve, mas de verdade a gente não sabe ainda qual o potencial completo último, como tem, por exemplo, um fisiculturista que consegue levantar um peso de 300 quilos, aí fica não sei quantos segundos segurando. Ele explorou o limite da força física, causou alguns danos em algumas outras partes do físico, né? A gente sabe que tem lesões e tudo. Então, a mesma coisa é o cérebro. Ele é um músculo, ele tem limite. Mas qual é esse limite? Não sabemos. Então, a gente ainda não chegou lá nesse limitão aí do que a gente pode fazer. Por causa disso, temos essa péssima sensação de que tudo tem que ser muito rápido e tem que acontecer logo. Causado por quem? Celular. Outra vez, a tela do celular precisa estar passando muito rápido, tudo que eu estou vendo, eu estou aqui, vira para lá, vira para cá, e sobe aqui, volta e tal. Esse movimentinho a gente vai até de noite, e quando chega 11 e pouco a gente não consegue dormir, porque o cérebro ainda está processando aquele monte de velocidades de informações. Tínhamos vocês, alguém aí é professor que trabalha já com crianças ou com ensino médio, pega adolescentes? Algum de vocês trabalha com isso? Não? Patrícia, não sei se você já pegou essa época, não precisa também confirmar tanto assim, mas será que há 30 anos, não pegamos nem eu nem você, mas será que há 30 anos tivemos TDAH? Será que existia esse transtorno de atenção? Será que existia esse mal-estar, vamos dizer, esse tumulto cerebral que uma criança, um adolescente tem? Eu acho que não. Por quê? Porque o tempo era mais lento, vamos dizer assim. A gente tinha muito menos informação disponível. O que, por um lado, é ótimo para nós hoje. Hoje a gente pode estudar em qualquer escola do mundo, que ela está conectada, eu posso fazer o curso que eu quiser, em qualquer lugar. Não tenho mais que ir me deslocar ao país tal lá para estudar lá. Mas, em contrapartida, esse excesso de informação me leva a um dilema, que é o que eu preciso. Por isso, o planejamento passa a ser importante, porque o que eu preciso eu tenho que dar conta de entregar um conjunto de 15 aulas até o dia 18, então, se eu tenho 10 dias ou 5 dias daqui até lá, eu tenho que entregar esses 16, significa que eu tenho que fazer umas 4, 5, pelo menos, por dia. Então, eu tenho que dividir meu tempo para fazer essas 4 ou 5 por dia. Não vou me desesperar para fazer as 18 no primeiro dia. Eu vou planejar. Por quê? Eu vou querer a minha hora para dar um cochilinho, ou a hora para ler um livro que eu quero continuar, que eu quero terminar a minha literatura. Esse senso de urgência traz um único problema para nós: ansiedade. A gente vai ficar achando que as coisas não estão acontecendo no devido tempo. A sociedade, o mundo está passando correndo e a gente não sabe para onde vai. Então, essa sensação é que é um processo que essas tecnologias nos trazem por uma questão pura e simplesmente da velocidade que as tecnologias têm. E elas têm que ter essa velocidade para nos atender, e não para fazer com que nós sejamos tão rápido quanto elas. Em algumas habilidades cerebrais, a gente pode até ser mais rápido do que elas, do que os equipamentos, mas de boa parte, não.
essas funções que as tecnologias trouxeram para nós, não é mais uma obrigação nossa sermos tão hábeis quanto. Porém, nossas crianças, aí, os nossos filhos, os novinhos, aí, os miúdos, como dizem os portugueses, os miúdos têm um problema, que é selecionar o que precisa fazer. Nós já estamos há mais tempo, a gente já percebeu, a gente já lê coisas que eles ainda não tiveram acesso, já tem determinadas compreensões, podemos arriscar em resolver isso. Porém, nós pensamos o quê? Assim como a tela do celular muda rápido, de uma hora para em fração de segundos, ela já mudou. O mundo, tudo que desse mundo digital, mudou também, muito rapidamente. Quando a gente pensa que o celular que eu acabei de comprar, um S21 da Samsung, um S20 da Samsung, é a última palavra do celular, 6 meses depois, a Samsung está lançando o S21, que é um outro modelo, que é um pouco mais rápido, que tem uma tela melhor. Já fico eu aqui pensando, pô, será que se esse aqui é bom ou outro, então é melhor ainda. Olha capitalismo de vigilância, já começou a dizer que para mim faz alguma coisa. Mas as minhas necessidades talvez não sejam as necessidades que me obriguem a ter determinada tecnologia. Porém, esse capitalismo da vigilância, que é esse conceito do atender, da experimentar, de ver o novo, porque saiu uma tecnologia nova, vai nos trazer essa inquietação que passa a ser, em alguns momentos, extremamente negativa, extremamente maléfica para a nossa vida. Então, olha, eu não sei como é que está isso sendo para vocês, eu estou falando isso dessa forma, que não são somente reflexões, são conclusões de um trabalho científico. São conclusões de uma atividade do pensar o comportamento. Para onde eu me dirigi ao sair das ciências duras, né, da ciência exata, para vir para a ciência humana, porque eu descobri que, de todo modo, de nada valeria eu ser muito bom naquelas ciências exatas, descobrir hiperespaços e funções especiais lá da enésima dimensão, se eu tivesse deslocado da essência do ser humano, que é viver melhor, crescer, se desenvolver, ter bons relacionamentos, tomar decisões mais acertadas, escolher caminhos. E é algo que eu tenho certeza que vocês se preocupam e olham isso de alguma forma. Claro que, por conta de tudo que nós estamos falando, esse novo comportamento é um comportamento que tem quase que a velocidade da internet. É rápido. É um comportamento que nos exige tanta coisa no dia a dia que você termina o dia e fica dizendo assim, nossa, eu hoje não consegui fazer tudo o que eu precisava. Mas não é por isso, não é porque não teve tempo. É porque apareceu tanta informação no meio do caminho que roubou você da atenção necessária para fazer alguma coisa. Olha os TDAH aí da molecada, dos miúdos, como dizem os portugueses, que estão sendo bombardeados por informações no meio do caminho e que exigem que tome decisão. O tempo inteiro nos é exigido tomar decisões. E aí que está o nosso desafio nesse senso de urgência. Ou seja, a mudança é fato, vai acontecer, tudo sempre vai mudar, nunca vai deixar de mudar, mas esse comportamento da internet, esse mundo digital, essa velocidade vai nos exigir tomada de decisões. E para tomar decisão, a gente tem que saber o quê. Não vai ser, por acaso, jogando um par de dados, né? Tem até um livro no passado que é Será que Deus joga dados? Ou seja, será que as coisas acontecem tão aleatoriamente assim? Ou elas são encadeadas? O que vocês acham? Prof, sabe que eu estava pensando assim, né? Tenho minha formação é magistério, né? Uhum. Então, assim, já tem há muito tempo. Eu comecei a trabalhar com crianças, eu tinha 16 anos, eu vou fazer 48, né? Então, só para situar num tempo.
E aí eu fiquei lhe ouvindo assim e pensando, porque eu trabalhei com crianças pequenas durante 2 anos. Então, eu venho de um tempo de estudo, de dedicação ao magistério como professora, num tempo que a gente não existia nada disso. Sim. Nada, né? E, enfim, e hoje, né, fazendo essa relação com o hoje, até essa semana eu conversava com os meus alunos, eu disse para os meus alunos de orientação, eu disse, hoje vocês têm acesso, a gente está numa sala, se preparando para uma banca, né? A gente está tendo a possibilidade de se encontrar presencialmente, né? E podendo compartilhar toda essa trajetória aí, que é o fechamento, né, de um curso, a partir de um trabalho de conclusão, que cada um precisa apresentar ao final. Eu disse, se eu parar para pensar o que era no meu tempo, vocês vão ficar, eles disseram, de boca aberta. Por quê? Porque a velocidade dessa informação, dessa evolução, eu peguei um pouco de tudo, né, prof? Lá do tempo do carta certa, da telinha preta, né? E aí, quer dizer, antes disso, ainda a máquina de escrever, né? Porque eu fiz datilografia. Então, assim, a gente vai pensando nisso tudo e imaginando toda essa experiência que a gente teve. E eu disse para eles: eu fiz o meu trabalho de conclusão à mão, eu escrevi à mão e eu dei para alguém digitar. Por quê? Porque o computador era algo que nem todo mundo tinha acesso. Sim. A gente tinha acesso no ambiente de trabalho, e olha, algumas pessoas tinham acesso ao computador, né? Então, assim, hoje vendo essa criançada, para a gente conseguir administrar uma aula em casa, ou tu tem um celular, ou tu tem um tablet, ou tu tem um computador, e tu tem que ter uma internet ágil, enfim, né? A minha filha foi alfabetizada virtualmente. Sim. Então, eu nunca pensei que eu pudesse parar para acompanhar isso. Realmente, eu nunca parei para pensar que, né? Claro, a gente tem essa questão da pandemia que a gente não imaginava que ia passar por isso tudo, né? Mas parar para pensar, e aí eu fico me imaginando assim, há 2 anos atrás, quem era eu dentro de uma sala de aula, né? Fazendo todo esse vai e vem agora, assim, fazendo essa reflexão. Quem era a Carla há 2 anos atrás? A Carla era aquela que não gostava de ficar usando o projetor, não gostava. O meu negócio é quadro, é giz, né? É isso, porque fui habituada. E de repente eu sou jogada assim, né? A gente é jogado assim o ano passado, no sentido de que a gente teve que se reestruturar de uma maneira, virar o botão e agora vamos lá, vamos se virar nos 30 e aprender muita coisa. Então, isso é assim, lhe ouvindo falar, é um filme que passa na cabeça da gente, né? Na minha principalmente, imaginando quem era a Carla há 2 anos atrás e quem é ela hoje. E isso não tem volta. Não tem volta. Não. Por quê? Porque o profissional que se coloca hoje, estamos todos, né, buscando um aprimoramento. Não tem volta. O profissional, ele precisa, o professor, né, aqui a maioria são os colegas, são professores, gestores, enfim. A gente precisa ir à frente. O que eu não gostava, porque eu nunca fui muito dada à tecnologia, assim, nem a telefone, né, não era muito ligada nisso. Agora, né, eu vejo que eu estou muito, assim, estimulada para buscar o novo. Algo que, para mim, eu sou da minha área, outra, né? Não imaginava nessa disrupção, assim, né? E a mudança do curso, não tem como. A gente não tem como. Eu comecei dando um exemplo lá do final da década de 90, bom, legal esse que você conversou, Carla, sensacional, é isso mesmo, é assim mesmo. Eu posso dizer que, de alguma forma, eu sou um pouco exceção nessa brincadeira, nesse contexto aí, nesse desafio, porque eu nunca me desapeguei disso, ou seja, toda a minha atividade, sempre eu coloquei essa tecnologia que era disponível, que estava disponível para mim,
dentro daquelas condições, claro. Não adianta eu querer usar um equipamento aqui de realidade aumentada, internet das coisas e tudo mais, se vocês aí do outro lado não têm equipamento que possam acompanhar, né? Eu vou fazer uma sofisticação, um aparato tecnológico aqui que eu, porventura, possa ter, e o aluno não tem. Então, tem a coisa das realidades de cada um. Mas eu sempre fiz isso. E o que me chamou a atenção é, olha como é que nós estamos exatamente num ponto de virada, de uma das viradas dessa disrupção digital, que é a pandemia. A pandemia não apareceu do nada, não foi planejado. Não é algo que a gente pensou, em 1999, ou 2019, 2020, a gente faz uma pandemia e todo mundo para, no dia seguinte a gente começa diferente. Não, não é algo planejado. A disrupção é isso. Só que eu estava com uma disrupção, começando a situar vocês, uma disrupção de 20 anos para trás, que é quando começa a ter a internet para todo mundo, começa a ter um computador, o carta certa que você lembrou, o computador dessa época nada mais era do que uma máquina de escrever, uma datilografia e com monitor, né? Com monitor preto, tela e númerozinho verde lá, mas que tinha a vantagem de você ajeitar o número, apagou, não gostei, quero escrever de novo e tal, enquanto no papel você tinha que apagar tudo ou escrever outra vez na datilografia para sair o texto certinho. A gente tinha, tanto é que o nome desse programa, né, nesse primeiro aí, quase que eu digo que é aplicativo, porque aplicativo é agora, né, mas nesse programa que tinha antes, que era em cima do DOS, era a carta certa, né? Porque você escrevia certo, não saía erro, você podia revisar antes de imprimir. Essa é uma disrupção que está distante, e ela foi meio suave naquela época, porque o avanço tecnológico ele foi grande, sim, com a introdução do computador, mas ele foi, de certa forma, um processo, porque nós tivemos que poder comprar um computador, a internet ficar disponível para todo mundo, isso a gente, por mais que tivesse ligado, a gente ouvia falar que na Alemanha tinha, no Japão tem, mas no Brasil ainda não tem, e daqui a pouco vai. Fica meio parecido lá na nossa infância, que nem todo mundo tinha televisão em casa. E o vizinho tinha, e a gente às vezes ia assistir lá no vizinho, ficava um dia eu posso ter televisão, porque era cá. Ou seja, também mudou o comportamento. Olha a disrupção também, só que não é digital, mas é uma disrupção causada por tecnologias, o quanto impactou o comportamento social, né? Vamos botar familiar. Antes, com o rádio, a gente vê lá da história, que a gente vê relato, a família inteira sentava em torno do rádio de noite para ouvir uma radionovela, para ouvir o jornal, né, o jornalismo, lá, as notícias. Isso fazia com que a família se reunisse, tanto é que o rádio passou a ter um certo móvel diferente para ele ser o centro da casa. Quando a gente entrava numa casa de família, tinha um rádio lá, grandão, bonito, de madeira, desenhadão, passou a ser peça de decoração. O mesmo foram fazer com a televisão, mas aí avança tanto, cada um de nós tem a sua televisão no seu quarto, no seu caminho, separamos a família que antes ela assistia tudo junto. Olha uma outra disrupção aí. Mudamos a família, o comportamento familiar a partir daí. A televisão vai avançando, aí começa a ter. Aí vem o telefone, que todo mundo tem, mas aí só tinha um, todo mundo tinha que. Pô, peraí, está muito tempo falando aí, eu quero falar também. E aí deu autonomia também, assim como a TV, cada um tem o seu aparelho no quarto, cada um de nós tem o seu telefone, tem o seu celular. Então, tem os meus contatos privativos, que não são os mesmos contatos do caderno de telefone, de endereço que tinha na mesinha do lado do aparelho na casa da gente para a gente telefonar. Então, era coisa coletiva. Isso mudou o nosso comportamento social. Hoje, com essas tecnologias, com tudo, com decisões imediatas, com toda a rapidez, nosso comportamento, mais uma vez, está quebrando. Por quê? Nós não temos mais a mesma necessidade. Pensa lá atrás, quando eu falei há 70 anos atrás, da década de 1950, que sentava-se em torno do rádio para ouvir uma coisa, uma notícia, uma informação qualquer, e depois, hoje, em que a gente fala com quem quer que a gente queira falar, em qualquer lugar do mundo. Nós não falamos mais com o meu vizinho, nem com o meu parente, que mora a 4 quadras daqui, que como está frio, está chovendo, eu não vou lá o telefone para ele. Esse comportamento mudou.
Essa disrupção fez com que a gente tenha, ou está fazendo com que a gente pense e repense qual é o nosso papel social, qual é o nosso papel profissional, onde a gente se insere, porque esses limites físicos, inicialmente, que era apenas o ambiente da nossa casa, passaram a ser que limites? Se eu tiver a linha, o telefone certo, eu falo com um astronauta que está lá, chegando em Marte, lá pelo coisa, eu consigo falar com ele. Quando que isso era possível? Se Marte tivesse marciano, gente morando lá, e que tivesse conexão, eu poderia ligar para ele lá, o cara está em outro planeta. Olha o quanto isso muda também nas nossas relações humanas. Nos tornamos cada vez mais indivíduos individualizados e isolados numa comunidade. Podemos estar morando na mesma rua, na mesma cidade que é densamente povoada, como São Paulo, como Porto Alegre, tem bairro com muita gente. Aliás, só uma lembrança, um parênteses. Minha família, da parte da minha mãe, era todo mundo do Menino Deus. Todo mundo morava em Porto Alegre, não aí em Caxias do Sul, mas eram todo mundo do Sul, ia muito para aí. E isso me deu uma ligação interessante com a cidade. E por isso que eu me lembro de alguns lugares. Então, quando é que a gente pensava, década de 50, engarrafamento, automóvel, não sei o quê? Olha quantas coisas aconteceram na sociedade humana que fizeram a gente ter que tomar decisão imediata, porque se eu não decidir agora, daqui a pouco vai ter um engarrafamento, eu não vou conseguir mais ir lá para o tal lugar que eu preciso ir. E isso é da tecnologia também, eu decido já, porque daqui a pouco já tem uma outra demanda, eu já tenho que fazer uma outra atividade. Então, quando a gente fala em senso de urgência, o sinal verde, o sinal amarelo, aliás, que eu quero dizer, eu quero trazer para vocês, é que sejamos, mais uma vez, como os orientais. Não podemos tomar essa decisão assim. A gente precisa se olhar. Se vocês conhecem mindfulness, por exemplo, uma meditação que é olhar para o momento em que você está vivendo, viver, tem autor de livro que se chama Viva o Agora, né? Um outro autor que fala do livro Agora, o instante presente. A gente ou está conectado no passado ou então está pensando para o futuro. A gente pouco está aqui no presente. Então, essas tecnologias nos roubam, mudaram o conceito do presente também. Porque o que é o agora? Se eu olho no celular a tela, daqui a pouco eu olho daqui a 2 segundos, já não é mais aquela tela. Já mudou. Então, a gente começa a ter um senso de necessidade de atendimento, de coisas que a gente não tem percepção do quanto a gente está deixando de fazer algo. Então, quando eu falo em eliminar os sabotadores das entregas, literalmente significa dizer eliminar aquilo que nos distrai, aquilo que nos tira do momento presente. Vocês estão percebendo que a nossa conversa o tempo inteiro está sendo muito mais, quase que no nível de comportamento, do que no nível de equipamento. Nós temos que ter um novo comportamento em função desses equipamentos, ou por causa da existência desses equipamentos. E temos que nos dar conta, porque amarraram uma espécie de um fiozinho aqui na nossa cabeça, como aquela coisa do marionete que fica mexendo, que essas tecnologias estão fazendo isso conosco, nos trazendo essa, a palavra certa é manipulação, que vem do marionete, né? Manipular. Eu mexer nos movimentos que nós humanos temos que fazer por conta das tecnologias. Então, eliminar os sabotadores de entregas é eliminar aquilo que nos tira do agora. As tecnologias nos tiram do agora muito mais facilmente do que quando a gente estava vivendo a primeira paixão de que ver o namoradinho ou a namoradinha que aparecia, que a gente queria ver, que nos tirava da aula, nos tirava da atenção do que o professor estava falando. Isso era um tempo muito mais lento do que esse que a gente está falando agora. Esse exemplo, embora brincando, que a gente fala do passado, esse exemplo era muito mais lento, era de certa forma até controlável. Esse da tecnologia, não. Então, organizar para agir é plantar as bases
plantar as bases da questão de como que eu me coloco na situação, de como que eu me coloco nas condições da decisão, em que é importante. Eu estou olhando para vocês como pessoas que tomam decisões. Que nós tomamos decisões o tempo inteiro, não importa se a gente é dono de empresa, diretor, coordenador, ou o professor, ou que seja uma pessoa que presta serviço em qualquer nível, nós somos seres decididores, nós temos que o tempo inteiro decidir. E esse decidir não pode mais ser do jeito que a gente fazia. Esse decidir tem que ser feito agora com base num planejamento. Olha, não sei vocês, mas o pouco que eu sei de astrologia, eu sou sagitariano. Sagitariano é elemento fogo. Elemento fogo não tem limite. Então, como é que a gente pode planejar o quanto o fogo vai queimar? A gente não sabe, né? A gente risca um fósforo aqui, vai pegar fogo. Se tem combustível, vai. Se não tem, para. Mas não tem limite. E o pessoal que é do elemento terra, que são os virginianos e tal, são pessoas mais classificadoras, elas vão colocar a coisa em ordem, vai arrumar, que é coisa que não sou eu. Eu sou meio mais de... Hoje não, eu mudei pra caramba isso. Porque eu percebi que eu precisava me organizar para fazer as coisas acontecerem. Eu percebi que eu precisava minimamente de um planejamento. Aquilo que na escola... Carla deu exemplo dos alunos, das crianças, que trabalhou algum tempo, Patrícia também. A gente faz, no primeiro momento das aulas, claro que guardadas as proporções da idade, né, da faixa etária, dos interesses, mas nós trabalhamos, por exemplo, projetos de vida com nossos alunos. A gente ensina para eles, ou sinaliza para eles, que eles precisam ter sonhos, que eles precisam almejar, ter um objetivo. E quando a gente quer ter um objetivo, ou para ter um objetivo, lembra da Alice? Você vai para onde? Ah, não sei. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas vai te levar em algum lugar? Também não sei. Pode ser para um abismo, pode ser para uma coisa legal, mas isso é fortuito, sem nenhuma análise, sem nenhuma avaliação. Não quero dizer para vocês que a gente é capaz de saber tudo. Não é. Porém, é impossível, porque aí cai também no senso de urgência. Eu tenho que aprender um monte, eu tenho que aprender muito, porque eu não sei ainda, eu tenho que saber como. Mas se a gente se organiza, a gente vê assim, o que eu preciso dominar para ter uma excelência naquela atividade, só naquela. Por que eu quero ter aquela? Porque é aquela que eu avaliei, que é aonde eu quero chegar. Ela faz parte de uma escada. Eu quero ser dono, vamos dar um exemplo do colégio, tá? Porque é um meio onde a gente está mais inserido. Quero criar uma escola que tem uma metodologia própria e fala, mas qual é a metodologia? Ah, não sei, vamos preparar uma metodologia. Depois que eu preparo a metodologia, eu vejo o quê? Para quem eu vou vender essa metodologia? Aonde eu vou estar? Quais são as condições que essa escola tem que oferecer? Quais são as instalações, ambiente? Quem são os profissionais que a gente precisa estar junto, que sozinho a gente não vai conseguir fazer? Como é que a gente se organiza para botar isso em prática? Para fazer a coisa acontecer? Então, olha, ter atenção que a gente perfeito não vai, e esse perfeito tem umas frases que o pessoal fala, e eu às vezes até nem gosto muito, mas é meio assim, olha, o ótimo é inimigo do bom. Então, se você está fazendo bem, está bom, num bom nível, por que eu tenho que ser ótimo? Mas que não significa dizer que você vai fazer de qualquer jeito. Não, pelo contrário. Mesmo com esse pé no freio com relação a essa tendência ao perfeccionismo, eu sempre busco entregar mais do que me contrataram. A pessoa me pede para fazer determinado tipo de trabalho, eu vou sempre buscar entregar mais do que aquilo. Por quê? Se eu sou um prestador de serviço, vamos pensar agora sendo malandro, né, um esperto, eu tenho que entregar mais, porque se eu fidelizo o cliente, o cara vai me entregar, vai me contratar outra vez, porque eu não só fiz apenas o que ele pediu, eu fui surpreendente na minha entrega, e é isso que a gente tem que fazer. Aí já é uma estratégia de prestador de serviço. Porém, não tenho mais o nível do
Perfeito. Eu sempre sei que eu não estou fazendo o bem que eu deveria. Eu sei que poderia ser melhor do que eu estou fazendo. Mas como eu não sei fazer melhor do que eu estou fazendo, eu estou entregando o meu melhor, e esse meu melhor a cada dia se torna melhor, porque eu busco essa melhoria o tempo inteiro para aprender, mas não mais com a ansiedade de chegar no final desse aprendizado, porque ele não vai ter, não existe. Portanto, eu tenho que construir um caminho que me dê esse, como dizia Carlos Castanheda, um livro que fez muito sucesso na década de 80, e ele falava, o que importa do caminho é que esse caminho tenha coração. Então, ou seja, você esteja inteiro nisso que você está fazendo. Esse é o ponto. E esse é o desafio que a disrupção digital faz, que vai nos obrigar a priorizar o que de fato é primeiríssima mão, o que eu de fato não posso abrir mão e o que eu posso abrir mão, o que eu não devo me preocupar em fazer agora. Quem disse que eu tenho que fazer isso correndo, em primeiro lugar? O exemplo que eu dei ainda há pouco, eu tenho que entregar 16 aulas, 18 aulas até o dia... Não, 16 aulas até o dia 18. Então, dia 18 é daqui a pouco, né? Deu uma piscada, já estamos no dia 18. Mas não só tenho 18 aulas para fazer, eu tenho outras coisas, eu tenho que gravar, tenho que fazer o roteiro, tenho que estudar, tenho que preparar, tenho que planejar, tenho que fazer... Tem as aulas da UX, né? Tem que fazer a coisa para vocês, eu tenho que preparar exercício, então eu tenho que priorizar. Se aparece um evento novo, um fato novo, vem assim, bom, é prioritário isso? O que eu posso fazer? Como que eu vou me organizar para acontecer isso? Saber quais são os resultados que eu vou colher com as minhas escolhas. Querem um pouco de física? Lei de causa e efeito. Aquilo que eu produzi vai ser o que eu vou colher. Então eu tenho que saber que o que eu interfiro, a forma com que eu produzo, ou a forma com essas tecnologias me impactam, eu tenho que conhecer quais são esses impactos, em que elas estão interferindo. E quando eu falo aí dos miúdos, dos nossos alunos, das nossas atividades profissionais, é saber aonde essas tecnologias vão ser úteis e aonde é hora, como nossa mãe lá no passado, agora é hora de dormir, vou desligar a televisão, está na hora de fazer outra coisa, agora é hora de ficar quieto, agora é hora de você ler, agora é hora de você fazer o seu dever de casa, você estudar. Que saco, eu estou doido para ficar adulto, não sei o que e tudo mais. Sabem essa historinha muito interessante que o Clóvis de Barros Filho contou? Alguém conhece aí o Clóvis de Barros Filho? Ele contou a história da cenoura, que é a cenourinha, que a gente sempre persegue essa cenoura. Quando a gente é criança lá, dos miúdos aí, da Carla, da Patrícia, e a gente diz, olha, você está reclamando que a gente fica mandando fazer esse dever de casa, que tem isso para fazer? Quando você crescer, você vai ficar melhor, você não vai ter que fazer mais isso, porque você já aprendeu. Então, aí você está lá no ensino fundamental, fica doido para chegar logo no ensino médio, porque aí saiu dessa pressão e a coisa vai ficar melhor. Aí entra para o ensino médio, aí você vê lá, nossa, trocentas disciplinas, tem que ver qual é a faculdade que eu vou fazer, qual é o curso que eu vou meter. E o pessoal pensou, não, agora está meio duro, você vai ter que fazer essa decisão, mas quando você entrar na faculdade, o negócio vai mudar, vai ficar bem legal. Aí sim, você pode se considerar um adulto, um ser humano, que aí agora você chegou na faculdade. E você entra na faculdade, chega lá na faculdade e vê o pessoal, você começa a ver os corredores, tudo lá, estágio disso, estágio daquilo, preparação profissional, horas extraordinárias, você começa a olhar o currículo, você tem que fazer aquelas horas, aquele negócio todo, e o pessoal fala assim, a faculdade é assim mesmo, você só vai ser legal mesmo quando você entrar no mercado de trabalho. E para você entrar no mercado de trabalho, você tem que fazer esse estágio. Você tem que fazer um estágio. E aí você busca aqui, busca lá e consegue entrar no tal do estágio. E você chega na empresa, não, agora eu entrei numa empresa, agora eu já estou aqui quase já sendo pronto, um profissional, estou fazendo a faculdade e tal, vou terminar a faculdade daqui a pouco e já estou aqui, o que eu tenho que fazer é me encaixar nesse negócio aqui, ver se eu sou efetivado. O chefe fala, olha, daquele jeitão lá do Clóvis, né? O cara chega e fala, olha, você está aqui no nível 35 da hierarquia da empresa. Você é um estagiário. Você não tem direito nem à vaga de automóvel no estacionamento. Então, você vai ter que se virar, se você der o seu melhor,
você sai do nível 35, porque no nível 34 você já passa a ter direito, você já passa a ter essas vantagens. Você fala assim, então vou ter que fazer tudo que eu estou para poder sair daí e entrar naquele lugar lá. Você entra no nível 34, consegue, o chefe vem, você vai ser efetivado. Eu falei assim, bom, agora eu estou bem, agora eu virei um profissional. E assim, 34. Para a primeira posição, tem 34 posições que você tem que ralar lá para conseguir. Só vai ser bom mesmo se eu tiver lá na terceira posição, na segunda, aí começa a ser bom, porque até então eu estou aqui no nível 34 e eu vou ter que trabalhar muito, aí você se dana a vida inteira. Quando você chega lá no terceiro nível, já deram 35 anos de serviço e você vai se aposentar. E aí, assim, pô, vai aposentar? Agora sim, agora você vai aproveitar a vida, que você vai se aposentar, você saiu fora, agora você está fácil. Agora sim que você vai aproveitar. Aí você se aposenta e vê que o salário que você tinha diminuiu, que você já está mais velho e não consegue fazer mais as mesmas coisas que podia fazer quando era novo. E aí você fala assim, mas que vida é essa? Eu persegui o tempo inteiro uma qualidade de vida que ela poderia estar existindo em qualquer momento da minha existência. Só que eu abri mão disso. Eu sempre busquei o outro lado, o depois, o amanhã. E isso não vai acontecer. Então, olha, conhecer os impactos das nossas decisões tem a ver com isso, com o quanto isso implica em nós termos um ritmo, ter uma sequência, respeitar esse ritmo. E esse ritmo não tem que ser um ritmo alucinante do senso de urgência, que vai fazer querer a gente fazer tudo rápido para poder ficar livre. E não, a gente tem que buscar ritmo, como música. A nossa vida é uma música, ela tem ritmo. Ora mais devagar, ora mais rápido, mas nós temos que respeitar esse ritmo. O pessoal daí, vocês aí do Sul devem conhecer Ritmo de Vaneirão, né? Que era o tipo, que era uma música mais antiga, que é o caipira raiz aqui do interior de São Paulo, é o Vaneirão no Rio Grande do Sul, não é isso, pro gaúcho? O Galtério, a turma lá dos Pampas, aquela musiquinha lá, mas... Então, aquilo tem um ritmo, e nunca mudou. E aí, outro episódio muito rápido, há uns 3 anos ou 4, eu tive aí em Canoas. Eu tenho um amigo que tem um hotel aí em Canoas, ele me chamou, falou, Fernando, vem para cá e tal. Eu falei, poxa, que legal, quanto tempo que eu não vou lá para o Sul, então eu vou poder ver lá aquelas músicas gaúchas, ir lá no CTG, aqueles negócios todos. Eu cheguei aí, não tinha. Eu falei assim, aí ele me chamou para a gente ir lá num lugar de show lá que tem lá em Canoas. Eu fui lá ver o que tocava. Sertanejo. Eu falei assim, mas o quê? Como? Eu vim para o Sul, estou pensando que ia tocar uma música gaúcha aqui, que todo mundo dançar, que eu queria ouvir isso de novo. Não tem. Então, olha o impacto da tal da sociedade de vigilância que impôs até nos lugares que eram extremamente tradicionalistas, eles perderam. Então, esse ritmo foi mudado pelas tecnologias. Que argumentos, né? Quando a gente fala argumento, não é só argumentar do contra-argumentar, de querer fazer a coisa, mas quais são os argumentos que essa tecnologia utiliza para manipular? Quando eu falo em argumento, eu estou falando em algoritmos, que o Big Data tem, que o Facebook percebe quais são os assuntos que você gosta e você só vai ver gente falando sobre aquele assunto que você gosta. Ele vai perceber que você conversa mais, reage em postagens de uma pessoa ou de outra, ela vê que aquela tendência, daquela opinião daquela pessoa é a que você mais se assimila, que você mais gosta. Então, ele usa esse argumento para induzir você naquele mesmo processo, ou seja, a gente é um indivíduo por um lado, ao mesmo tempo a gente é colocado numa certa bolha. A gente vive numa certa bolha em que você dificilmente vai perceber que ela existe. Tem um filme chamado Dome. Dome é um seriado que teve no Netflix, que era todo mundo vivia dentro de uma bolha. Ninguém podia sair daquela redoma, que era uma redoma, Dome é um redoma. Não podia sair daquela redoma, porque fora da redoma tinham animais pré-históricos, umas coisas que poderiam matar todo mundo, você não seria capaz de sobreviver, o ar é nocivo, a radiação solar também, então você tinha que viver dentro daquela contenção. Então, para fazer isso, a gente precisa sinalizar, não estou dizendo que a nossa vida já está perdida, que são
os mais novos que precisam aproveitar. Mas a gente precisa ser o exemplo do cara que muda isso, que consegue construir uma nova possibilidade com as tecnologias e apesar das tecnologias. Né? Quando eu falo apesar, porque tem o lado negativo, como tudo, né? Tem o positivo, que é útil, e o outro que nos prejudica, que é nocivo, e é isso que a gente precisa ver. Então, quais são os nossos stakeholders? Que a definição de stakeholder é uma coisa muito voltada para a gestão, né? Para a administração. Você conhece essa definição? Alguém sabe o que significa, ou não sabe o que significa stakeholders? Deveria ser as pessoas que são envolvidas em determinado processo. As pessoas de interesse, digamos assim. São até também, quando você fala em formar... É perfeito, é isso aí mesmo, Patrícia. Mas posso acrescentar mais um pouco? Stakeholders são aqueles que formam opinião, aqueles que vão nos influenciar também. São os influencers do Facebook, do YouTube. Ele também, de alguma forma, é um stakeholder. Claro que o stakeholder, essa palavra, ela vem como são os take, né, a estaca, os controladores. Isso aqui é aquele público que vai meio que obrigar a gente a fazer alguma coisa, vai nos levar num determinado resultado. Aqui, olha só que engraçado. A Dayana falando que acho que a filha dela é assim, que ela me atualiza. Então, olha, o stakeholder é bem isso. O que acontece? Quando a gente identifica, vamos olhar agora pelo ponto de vista pessoal, profissional. Se eu quero me posicionar no mercado, e aí eu preciso ver assim, quando eu falo me posicionar no mercado, é assim, até vender, vamos botar em português mais tranquilinho, até vender o meu peixe. Como é que eu posso vender o meu peixe, me vender, me mostrar como um profissional que tem um conjunto de competências, como todos nós temos, mas eu tenho que, assim, quem é que pode impactar o meu processo? Quando eu falo impactar, eu estou falando em podem nos ajudar, como pode nos prejudicar. Então, impactar é obstáculo e facilidade. Está me ocorrendo agora aqui, mas eu não fiz essa coisa, eu me comprometo a mandar, eu mando aí pelo um arquivinho com esse material, que é a ferramenta SWOT, que a gente está falando de forças, fraquezas, oportunidades e condições que a gente possa ter para nos posicionar. Essa estratégia vem da administração e ela é muito utilizada para que uma empresa se posicione no mercado e identifique quais são os fatores internos e os fatores externos dela, em relação a ela. Os fatores internos são os colaboradores, as pessoas que trabalham com ela, que fazem parte do processo, e as externas são as pessoas que compram, os clientes, os fornecedores, que são de fora. Então, quando a gente fala em stakeholders da ação digital, a gente está falando de quais são os influencers de nossas atividades. Eu pus esse esqueminha aí. Uma tradução para stakeholder são as partes interessadas, viu, Patrícia? São as partes interessadas. Ou seja, é o dono da empresa, os clientes da empresa, os empregados da empresa, os fornecedores, os credores, o governo, a comunidade, a sociedade. Mas e quando somos nós? Quais são as partes interessadas em nossa pessoa, no nosso indivíduo? Eu, como indivíduo ocupante do mundo, impactado por essas ferramentas e pelo meio digital. Essas partes interessadas são as minhas relações parentais, né? Se eu tenho filhos, os meus pais, os meus irmãos, a minha família, esse entorno, quase que seja, num primeiro momento, de alguma forma, esses elementos podem ser nossos clientes, como podem ser nossos fornecedores. Se a gente olhar como indivíduo, nossos filhos são nossos clientes, porque a gente presta serviço para eles, levando alguma condição, e eles também podem ser nossos fornecedores quando ele faz alguma coisa para nós, quando apresenta alguma coisa. Isso vale para um parceiro, uma parceira,
uma sociedade, de alguma forma, né? Essa união, essa participação social, ela é uma sociedade, uma entidade de afinidades e de possibilidades. Então, como é que nós vamos identificar os nossos stakeholders? Como é que a gente acha isso? Primeiro, vamos rapidinho, agora já estamos com bastante tempo, a gente já está com quase 2 horas, e eu não quero cansar também, porque eu sei que falar o tempo inteiro, para quem ouve, começa a ficar meio enfadonho, fica cansativo também. Então, vamos lá. Os stakeholders têm 2 tipos, os internos e os externos. Os internos, no nosso caso, quando a gente coloca como indivíduo, como pessoa, os atores, esses stakeholders internos são as nossas ansiedades, os nossos pensamentos, as nossas aflições, os nossos aprendizados, aquilo que eu preciso acrescentar, aquilo que eu não sei fazer bem são as fraquezas, aquilo que eu sei fazer bem, que eu sou competente, que eu tenho competência, são os stakeholders internos. E os externos, esse contexto externo mesmo, que eu acabei de dar o exemplo, que é o nosso contexto familiar, o nosso contexto social, o ambiente onde a gente trabalha, onde a gente vive, as demandas que nós temos desses lugares. Então, nós vamos fazer esses stakeholders aparecer em função do grau de dependência, do quanto esse stakeholder faz-nos dependentes deles, ou seja, se eu sou uma empresa, quais são os meus clientes? Se eu não tiver cliente, morreu a minha empresa. Então, eu dependo dos meus clientes para existir. Grau de participação, os meus colaboradores. Se eu colocar como uma pessoa, qual é o meu grau de dependência? Eu dependo, provavelmente, de alguma forma. Pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser emocional de uma maneira mais ampla, de parceiros, de parceiras. Eu posso depender dos pais, a gente tem uma dependência. Isso aí pode ser positivo, como pode ser negativo, pode ser fator para a gente fazer crescer. E a participação, o quanto eles efetivamente fazem isso. E de interferência, o quanto esses parceiros, esses stakeholders, esses integrantes, vão interferir no nosso processo. Então, no caso de uma empresa, o grau de interferência dos stakeholders são as políticas econômicas que o governo traça, são as políticas da cidade que o prefeito, a prefeitura estabelece, taxa de câmbio, taxa de juros. Como é que a gente investiga? Ou a gente faz pesquisa de mercado, ou a gente ouve clientes, ou a gente vê a concorrência como está, ou a gente vê os públicos que podem impactar. Quando eu falo em ouvir clientes colocando para a gente como pessoas, a gente vai fazer uma pesquisa com o público em volta. Como é que você acha eu como pai? O que eu poderia ser melhor? O que eu como mãe? Como é que eu poderia melhorar as nossas relações? O que eu posso fazer para construir uma condição? Claro que adolescente vai reclamar um bocado de coisa, vai dizer que está tudo errado, que a gente não sabe fazer nada, que ele que é bom e que nós temos que mudar tudo. Que a gente não existisse seria melhor ainda. Não chega a esse ponto, né? Você só atrapalha. Então, olha, olhando numa boa visão, num ponto de vista positivo, essas revisões e investigações a gente precisa fazer. E uma das maneiras que a gente pode construir, que eu considero particularmente a mais legal, a mais produtiva, a que extrai bons resultados e boas indicações, é essa estratégia de brainstorming. Alguém conhece? Quem não conhece aí brainstorming? Alguém sabe como é isso aí? Alguém já ouviu falar? É muito conhecido das atividades, né? Brainstorming, a Dayana disse que sim. A Vera não. Olha, brainstorm, o pé da letra, tempestade, né? Storm cerebral, de ideias. Então, olha, isso aí é o pé da letra, a gente está traduzindo dessa forma. Como é que a gente põe isso em prática? Uma maneira extremamente fácil, na estratégia empresarial de startups e de inovação, a gente usa os post-its, aqueles papeizinhos, e cada um escreve uma sugestão e a gente cola numa parede, num quadro assim, e aí depois a gente vai alinhando, vai vendo o que é parecido, o que não é, o que é aplicável, o que não é, mas não tem filtro na hora que a gente faz o brainstorm. Então, na hora que nós queremos encontrar decisão para um determinado aspecto, esse brainstorm é uma chuva de ideias
Não importa no momento em que a gente está tendo essa torrente de ideias, de sugestões, se aquela ideia é boa ou ruim. Quando a gente está fazendo isso em grupo, que isso é uma coisa aplicada em grupo, a gente vai ver uma maneira digital de fazer isso agora. Mas quando a gente faz isso em grupo, a gente tem que dar essas recomendações. Primeiro, não existe filtro. Não existe bom nem ruim. Não existe a sua ideia é aplicável ou a sua ideia não presta. Quando a gente vai buscar uma sugestão ou um conjunto de sugestões, quaisquer ideias são extremamente bem-vindas. Portanto, fazer um brainstorm sempre é alguma coisa que vai nos trazer, numa tempestade de ideias, um consenso, algo que possa ser aproveitado. O que nós vamos fazer agora, rapidinho, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, dessa noite, é um brainstorm, que eu vou mostrar para vocês uma ferramenta, o Mentimeter, que é uma ferramenta, é uma plataforma gratuita, que a gente pode usar para responder uma pergunta. Tá? Alguns de vocês às vezes já conhecem, que aplica isso em escola também, a gente faz isso em sala de aula algumas vezes. É interessante, os alunos se motivam e acham legal participar daquela forma, falam bobagem às vezes naqueles brainstorm, mas isso não importa. A gente não faz nenhuma restrição. Sabe por quê? No momento da criatividade, dos insights, vamos chamar assim, se a gente começa a fazer alguma investigação, avaliação, você tolhe, você diz assim, começa a pôr um filtro, vou dizer, não vou dar, eu mesmo vou dizer assim, não vou dar essa sugestão, porque isso aí não tem nada a ver, e de repente é uma brilhante ideia. Então a gente não pode matar isso, que é tempestade mesmo, nossos neurônios funcionam dessa maneira. Deixa eu voltar aqui no ponto. Tá, deixa eu voltar aqui, que eu sem querer apaguei, fechei a tela. E esse é um detalhe, é uma dificuldade que tem o Google Meet. Se a gente rola a tela aqui, ele fecha. No Zoom isso não acontece, no Meet acontece. Então, voltando ao ponto, o brainstorm, então, quem são os seus stakeholders? A sugestão é que admitamos que você esteja pensando assim, olha, eu quero fazer um upgrade na minha atividade profissional. Mas não é aquela coisa ensandecida de dizer assim, eu tenho que fazer isso correndo, porque eu estou mal para caramba, estou insatisfeita. Não é isso. E dizer assim, eu quero melhorar o meu ponto de partida, onde eu estou, eu quero tornar isso mais, vamos dizer assim, eu quero ser mais feliz do que eu já sou. O que eu estou fazendo é muito bom, eu sou super recompensada e reconhecida naquilo que eu faço, mas eu quero ser mais, eu quero melhorar, falta alguma coisa para eu melhorar. Então, quem são os nossos stakeholders? Quando a gente fala isso quem é que pode nos dar sugestões sobre isso? Quem é que pode nos facilitar para alcançar isso? E quem é que pode nos atrapalhar para conseguir isso? Então, quando a gente fala nesse tipo de coisa de stakeholders, no desenvolvimento profissional, por exemplo, a faculdade que eu preciso fazer, uma especialização, uma pós-graduação, ela pode facilitar ou não, ele pode ser um elemento que possa facilitar. Aí dizer assim, olha, na faculdade, lá na UFSC que eu estou estudando, tem o Fernando, que é um professor que trabalha com isso, de repente, ele pode me dar uma dica boa sobre como que eu posso encaminhar. Por exemplo, né? E aí, se assim, eu seria um stakeholder num determinado momento para te dar um indicativo e chegar a uma posição melhor, para te fazer o desenvolvimento. Então, o que nós vamos fazer? Olha aqui, ó, a molecada gosta do QR Code ou gosta de entrar nessa URL aí. Vocês vão entrar nessa URL e digitar esse número que está aí na tela. Está fácil para vocês fazerem isso? Quer que eu repita aqui no chat? Aí tem que trabalhar com a segunda tela, né? Então é só clicar nisso aí, que eu vou, uma vez copiado, isso aí todo mundo copiou esse código.
Sabe por quê? Eu vou trocar a tela e botar a tela lá do Mentimeter para a gente acompanhar os resultados aqui à medida que vocês forem colocando. Qual é o meu desafio, qual é a minha sugestão, qual é a minha vontade, o que eu espero de vocês? Que vocês coloquem quais são três possibilidades só. Se você tiver três, se você faz isso, quais são esses stakeholders, o que falta para você fazer esse upgrade profissional? E aí a gente vai fazer como uma tempestade de ideia. O que vier na sua cabeça em primeiro lugar. Como isso é anônimo, não fiquem preocupados que vocês vão escrever alguma coisa e possa dar, fui eu que escrevi, não, isso é a ideia da Carla, então isso aí é da Dayana ou da Sandra. Não se preocupem com isso. Tá ok? Então, olha, eu vou fechar aqui e vou entrar lá na página do Mentimeter. E vou compartilhar essa tela com vocês. Então, já estou aqui na tela, agora eu vou compartilhar os resultados. Então, quais são esses stakeholders? Que à medida que vocês forem preenchendo, vai aparecer aí a palavra. Quem não conhece, vai ver agora como é que isso é legal. Deixa eu botar isso aqui maior. Já começaram a botar, já? Já, prof. Eu estou vendo, vocês foram mais rápidas do que eu. Olha que interessante. Ó, aprender o uso das tecnologias é uma necessidade. Depois, ter um mentor que é interessante. Quem colocou isso teve uma boa sacada, uma boa jogada aqui. Mentor é alguém que conhece o processo. Então, é alguém que pode dizer para nós se aquilo que a gente está pretendendo fazer dá certo ou não. E não é alguém que vai estar enciumado achando que vai roubar a sua ideia. Não, é alguém que vai te dar esse apoio. O influenciador já é diferente, já o influenciador já é alguém que você se espelha, que você se olha, né? Que você percebe assim, poxa, ele serve bastante, esse influenciador. Sabe onde que eu vejo que é legal? Não sei se vocês vão concordar comigo. O influenciador é meio parecido como quase um ídolo, que não chega bem a ser um ídolo, mas é alguém que o objetivo ser parecido com. Aquele profissional, se a gente está falando do desenvolvimento profissional, aquele profissional que a gente fala assim, poxa, eu queria ser como a pessoa fulana de tal, que essa professora, ou esse professor, ou esse gestor, esse profissional tem uma característica interessante. E aí, o que eu preciso fazer para ser igual ou melhor do que ele? O que está faltando? O que eu tenho que pegar? Então, olha, para vocês, a primeira coisa que mais foi votado é aprender o uso das tecnologias, que é a palavra que está no centro. E eu vou dizer isso para vocês. Tecnologia a gente aprende, mas nunca vai saber tudo. Nunca vai dominá-las, porque quando a gente estiver bom num negócio, vai aparecer um outro que já faz um pouco mais. Ou se a gente tem uma grande ideia, sempre tem um chinesinho que inventou essa ideia também, que pensou igual, né? Que fez alguma coisa parecida. Sempre vai ter isso. Então, o que a gente pode fazer? Buscar referências, né? E buscar... aquele aprendizado contínuo mesmo que eu falei ainda há pouco. Ter objetivo claro, que também está interessante, isso é algo que a gente pode encontrar bastante com um mentor. Existe uma frase, algumas, né? Tem várias frases feitas, mas uma que diz assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, tem uma que é nesse sentido, mas tem a outra que, para que a gente se torne bom, se torne ótimo, se torne excelente, a gente precisa encontrar
um mestre, um professor de qualidade, um professor com qualificações. Então, encontrar alguém que tenha competências às quais eu posso aprender para ir mais à frente, porque, de verdade, mestre é aquele cara que fez o caminho um pouco antes da gente. Ele passou naquele mesmo caminho, então ele vai dizer para a gente qual seria o melhor. É quase o orientador, em parte, não tão, o orientador de pesquisa, num projeto de pesquisa, num pós-graduação, como alguma coisa assim. O que vocês acharam? 5, vocês estão aí, todo mundo votou e fez sentido? Faz sentido essa, primeiro lugar, aprender o uso das tecnologias? Todo mundo, é a votação da maioria. Vamos ver se eu consigo achar aqui a estatística disso. Deixa eu voltar. Oi. Aplicar algo comum na nossa vida. Deixa eu interromper aqui a nossa apresentação para ficar mais fácil. Então, está aqui. Ó. Não mostrou. Cadê? Portanto, pessoal, o que eu preparei para que a gente possa trabalhar nisso, eu vou mandar no grupo lá do WhatsApp um modelinho da ferramenta SWOT, que é o que vai ajudar nessa conclusão. O que eu quero dizer com isso? Que para que a gente possa, digamos, aprender o uso das tecnologias, quais são as necessidades que eu tenho? Aonde eu preciso melhorar? Quais são as coisas que me trazem um bom aspecto? Quais são as possibilidades que eu possa ter e que possam fazer sentido, em que vão, de fato, me ajudar? Onde eu posso melhorar? Quais são as facilidades que eu tenho? Quais são as fraquezas que eu tenho? Aonde faz sentido o que eu estou fazendo e aonde não? Então, a partir do momento que eu chego a essa conclusão, eu começo a ter um caminho possível para ser trilhado. Então, olha, eu vou pegar agorinha mesmo, já vou botar ali no nosso grupo aí do WhatsApp. E com isso, a gente chegou no final da nossa noite. Já são 9h05. Não está tarde para mim, ainda é cedo, ainda posso render mais um pouco. Mas eu queria, antes de mais nada, dizer assim, o que vocês gostariam de comentar nesse momento? Vocês têm alguma dúvida? Alguma reclamação, alguma inquietação? Agora é agora. Falar, por favor, assim, aquela coisa do o que é que você refletiu durante esse bate-papo que nós tivemos agora e que isso possa fazer eco, sentido, para onde eu posso me dirigir, se eu posso ajudá-las de alguma forma em algo mais, o que vocês consideram que poderia ser bom agora para resolver? Eu vou ficar refletindo aí durante a semana. Né? No sentido assim, anotei bastante coisa aqui, no sentido assim de parar para pensar, acho que isso vem para desacomodar também. A gente para pensar no tempo, por exemplo, no meu caso de docência, são 16 anos, né? Onde é que eu estou nesse momento? Eu acho que isso principalmente foi o que mais me tocou, né? Desde a fala anterior que eu fiz também, né? Então, assim, a gente precisa parar para fazer essa reavaliação, né? E para onde a gente quer seguir, de que forma, né? Até que ponto também a gente entra lá onde estamos abertos, né? Até que ponto estamos abertos a isso também, porque precisa estar aberto para isso, né? E então, assim, achei bem interessante esses livros, essas leituras que o prof indicou aqui,
que está bem voltada ao crescimento pessoal. Nem sei por onde começar, né, prof? Até ia pedir uma indicação. Por onde a gente pode começar? Qual seria, dentre essas indicações que o prof deu, assim, bom, já que eu toquei lá, com o dedinho, né? Eu não saberia nem por onde começar, né? Então, assim, gostaria de uma indicação, olha, acho que primeiro passo, né, assim, para fazer já que a gente está nesse movimento que o senhor provocou em nós na aula de hoje, né? Eu fiquei, assim, um pouco até ansiosa, assim, vamos dizer, né? É tanta coisa. Até lembrei de um livro que eu tenho, que eu vou ler, eu deixei ele estar guardado. Se chama Intoxicações Eletrônicas. O prof conhece? Sim. Tá lá, tá na estante. Lembrei dele enquanto o prof falava. Eu não li esse livro ainda. Tá ali, eu vou buscar ele. Tá na pilha. Mas assim, prof, o senhor trouxe 3 importantes obras, né? Aqui, O Poder do Aprendizado Contínuo, A Cultura da Experimentação e O Viver com Risco. E aí eu gostaria, assim, se o senhor pudesse... E tem o capitalismo da vigilância que eu botei lá. Exato, mas, prof, assim, mas essa questão mais pessoal, por onde começar? Esses 4 livros, essas 4 publicações, elas vamos dizer assim, elas nos dizem onde nós estamos. Elas vão nos ajudar a compreender o nosso... onde nós estamos enfiados, né? Em que lugar nós estamos colocados, aonde eu estou imerso. O que está nesse mundo que a gente está vendo, que não é mais o mundo que a gente sempre viu. Está mudado mesmo. Não é fazer uma advogar o apocalipse e dizer que está tudo ruim. Não. Pelo contrário, pode estar excelente, porém, nós não estamos sabendo como é que faz. Porque nós somos migrantes digitais. Nós viemos da época do antes da internet. Nossos filhos e netos, para quem já tem neto aí, não sabem de uma realidade que não tem internet, que não tem smartphone, que não tem a tablet. Nós não tivemos, e eu não tive isso. Né? Foi Carla que falou do negócio da datilografia, de apresentar o trabalho assim. Eu peguei isso quando eu comecei a fazer curso de datilografia para aprender lá, aquele negócio que diziam que a gente tinha que saber datilografia, senão não arrumava emprego, não sei o quê. Para mim só serviu como exercício de dedo que eu tocava piano, então datilografia para mim foi fácil. Eu era muito rápido na datilografia, que era datilógrafo copista. Bota um papel do lado aqui, tu vai lá e escreve muito rápido, não sei quantos 1000 toques por minuto, não sei o que, competição. Porém, aquela era a tecnologia da época. Era ser a habilidade de escrever mais rápido, de maneira inteligível, porque a nossa caligrafia nem sempre... nós tivemos até curso de caligrafia. Caligrafia não existe mais. Aquele negócio do caminho suave, não sei o que, isso aí morreu, meu amigo, porque é tudo tablet, é tudo celular. Você vai com um papo desse para uma criancinha de 4 anos, vai dizer, professor, você está velha demais, esse negócio não usa mais, não. Com 4 anos. Então, olha, tempos são outros. Não é para a gente se sentir fora do tempo, mas é para ver como é esse tempo onde a gente está inserido, porque nós estamos inseridos neles. Isso transformou bastante as nossas perspectivas, as nossas possibilidades. Eu me lembro, em 2018 e 2019, aliás, eu entrei numa faculdade para trabalhar aqui no interior de São Paulo mesmo, e eu vi os professores ainda com lousa, e o máximo de tecnologia era PowerPoint, não sei o quê. Bom, e eu propus ao diretor, falei assim, olha, eu descobri que a faculdade tem o G Suite assinado aí, todas as ferramentas do Google, com Google Docs e planilhas e tal. O pessoal usa isso. Não sei, tem até um Google Classroom, a gente pode montar aula lá, vocês não usam isso? Não. Foi assim, você gostaria que eu desse um treinamento para os professores sobre letramento digital? Ou seja, vamos ensinar a escrever digitalmente, né? Letramento digital. E vamos fazer isso. Pode fazer. Aí eu fiz 2 aulas lá, 2 oficinas, todos os professores dizendo assim, isso é uma bobagem, isso vai ser uma perda de tempo,
Aqui no interior eles falam perca, né? É uma perca de tempo. Aí eu falei assim, mas que perca de tempo, que negócio, que perda de tempo é essa? Se isso é algo que vai mudar a forma de trabalhar. E eu disse ainda uma pérola, eu só arrumei confusão com esses colegas, que eu disse assim, olha, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero continuar trabalhando, porque eu sei que eu vou ficar desempregado daqui a pouquinho, se eu não souber usar essas coisas. Aí ficaram olhando, que nada, assim. Estão lá até hoje. Bom, o que acontece? Veio a pandemia, em uma semana eles tiveram que usar o Google Meets. Eu era o único que sabia usar aquilo bem. Aí puseram a plataforma Moodle para botar as aulas dentro do Moodle. Piorou mais ainda, porque se o cara já não era bom no Meets, que era fácil, o Moodle então complicou mais a guerra. E aí se viraram lá, e aí hoje essa faculdade está usando uma outra plataforma, então aqueles professores tiveram que se adequar. E digo o seguinte, ainda estão no ritmo de uma aula remota, como se fosse um EAD. Que a gente sabe que não é, né? Eu estudei bastante essa interferência, nós brasileiros ainda não sabemos manusear bem ou trabalhar bem com toda a acepção da palavra dessas tecnologias para um curso à distância. Você em sala de aula, você sabe como é que você motiva teu aluno, você briga lá, faz qualquer coisa, você planta bananeira, desenha no quadro, faz um monte de coisa e o pessoal gosta. Você traz atenção, mas no EAD. É aquilo que a gente estava falando há pouco. Vocês estão aí isolados, estão fazendo anotação. A molecada não faz isso. Ele está vendo na sala, está vendo no próprio celular mesmo. Quantos alunos eu tenho que ficam assistindo aula no celular? Eu falei assim, bom, o cara vai fazer exercício como? Eu falei, como que você vai fazer? Não, professor, eu fiz aí, mas não apareceu. Eu falei assim, claro, se estão fazendo um aplicativo no celular, ele não é em tempo integral, ele vai levar uns 3 dias para aparecer na plataforma. Se aparecer, às vezes dá bug, né? Se troço é cheio de defeito, não é tão perfeito e o aplicativo é de terceiros, não é do próprio produtor da plataforma. Então, dá conflito. Então, preste atenção, você tem que usar num celular. Uma coisa que eu faço sempre, não fiz aqui com vocês, porque já é uma turma diferente, já de um outro nível, né, de formação, mas eu sempre faço uma enquete. Quem são esses alunos? Eles vão aprender o que? A gente vai falar na semana que vem sobre isso. Eu vou preparar algum tipo de intervenção, de conversa, seja que for, eu tenho que saber com quem, para quem, o que essas pessoas esperam. Eu perguntei isso para a coordenação antes, quando fui convidado, disse, olha, quem são os alunos? Quem são essas pessoas que vão estar lá? O que elas esperam? O que elas gostariam? Quais são os meus stakeholders? Quem é que pode falar bem ou falar mal do meu trabalho? Ou me dar sugestões para eu melhorar, ou dizer que eu não preciso melhorar nada. Sei lá, qualquer coisa. O que eu posso entregar? Então, passei também por isso, de passar em alunos na graduação e você citar artigo, começa a botar elemento para você estudar mais, e o pessoal fala assim, esse professor bota coisa para caramba para a gente ler, isso aí não dá certo, não. Tem que ler tanto assim. Se a gente quiser chegar a algum lugar, a gente tem que pegar firme no negócio. Agora é a hora, meu amigo. Depois você vai cair no mercado, você vai ter menos tempo, você vai ver o que eu estou falando. Então é isso. Pessoal, eu acho que consegui entregar o que eu me propus, não sei. Eu acho que sempre, como eu disse para vocês ainda há pouco, eu sempre acho que poderia ser melhor. Espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês, com certeza fiz o melhor dos esforços para conseguir isso. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado, e estamos de volta na quinta-feira que vem. Eu pus aí no grupo do WhatsApp um modelinho da ferramenta SWOT, que ela é bonitinha, coloridinha, mas na verdade só são, olha, 4 linhas assim, 4 quadrantes. No primeiro quadrante você vai colocar no da esquerda lá em cima as forças. O que é forças? O que você tem de forças? Quais são as habilidades que você domina? O que você sabe? O que você tem? Olha, eu preciso da aula, eu ser um professor que vai fazer aulas à distância. Quais são as forças? Bom, eu tenho computador, eu sei mexer no Word, eu tenho essas habilidades. Eu tenho eu tenho equipamento para fazer isso. Então, são as minhas forças. Quais são as minhas fraquezas? Eu precisaria de uma caixa de som para poder falar, um microfone bom para comunicar com meus alunos. Quais são as oportunidades? Olha, eu estou vendo que tem um monte de faculdade pedindo
professores que usem, que saibam usar a tecnologia para as aulas. Essa é uma oportunidade, o mercado está tendendo para aí. E quais são as ameaças? Olha, tem os grupos educacionais que estão apresentando materiais aí já tudo pronto, a gente não tem o que fazer. Essa é uma ameaça para eu entrar no mercado. Como é que eu entro? Sugestão para nós que somos pequenos nesse mercado aí, vamos dizer assim. Façamos como os tubarões. O tubarão não tem aquele peixinho que fica nadando embaixo, a rêmora, que chama. Aquele peixinho que cola, ele tem até uma ventosa nas costas que ele cola no lombo do tubarão e onde o tubarão vai, ele vai junto. Por quê? Tudo que o tubarão come, sai fragmentos. Ele não consegue comer tudo, abocanhar tudo, vai cair pedaço. E aquele peixinho fica ali embaixo, ele come tudo. Ele não tem problema com a alimentação. Ele está sempre bem, sempre fortinho, beleza, sem fazer esforço. Então, num mercado desse competitivo, a gente tem que ser esperto como esse peixinho que fica embaixo do tubarão, porque o tubarão está lá, eu não vou conseguir fazer igual a ele, mas eu posso aproveitar. Quais são os nichos? Quando a gente fala em oportunidades para nós, quais são os nichos que nós podemos atuar? O que tem no mercado que é muito específico, que a gente vai olhar e dizer assim, olha, eu sou uma professora, um professor especializado em história do Brasil nos anos de 1800 a 1900. Pô, quem é que gosta disso? Quem precisa desse produto? Quem que precisa desse negócio? Bom, eu vou fazer uma conta, vou fazer um levantamento no mercado e ver quanto é que é o tamanho desse mercado. Aí, esse é pequeno, tem quase ninguém quer saber disso. Então, não é um bom negócio esse tipo de atividade. Mas eu posso achar um produto que eu posso criar um negócio que quantas empresas fazem isso? Criam produtos que ninguém imaginava que aquilo ali ia dar certo, que aquilo servia para alguma coisa, ela criou o hábito. Celular. O smartphone, alguém imaginava quando foi inventado que ia precisar de um celular que não tivesse teclas? Alguém imaginava que um celular ia poder ver filmes? Eles introduziram e nós ganhamos esse hábito. Agora eu não consigo ver um celular que não tenha isso. Você compraria um celular pequenininho de tecla, daquele pequenininho? Não. Não tem sentido. O mundo mudou. Então é por aí que a gente vai. Então essa ferramenta SWOT tem muito vídeo no YouTube, muita coisa comentando de vários níveis que vocês podem aproveitar e dar uma bisolhada aí, dar uma bisbilhotada no que tem. E o que é isso? No seu posicionamento profissional. O que você pode ter de vantagens, de desvantagens, de ameaças, de forças, de fraquezas? O que você pode pôr? Supostamente, eu estou pondo na carreira, mas isso pode ser na vida pessoal também. Eu trabalho com marketing pessoal, eu trabalho com atividades de desenvolver carreiras e coisas assim. Por isso que eu estou dando essa dica para vocês, com essa visão de, olha, a gente tem que saber se vender também de alguma forma. No sentido bom da palavra, né? Eu entendo como falando de se vender no sentido de não oferecer por qualquer preço, de qualquer jeito, né? Oferecer coisas que são inimagináveis, mas no sentido legal, como é que eu me posiciono? No marketing tem isso, posicionamento. Qual é a minha posição no mercado? Belezinha? Posso chamar meninas? Tudo bem? Tudo tranquilo? Os portugueses, que eu trabalho com o pessoal da Universidade de Lisboa, e eles vêm, as meninas não sabem, eles falam com aquele sotaque deles, ou então os miúdos não estão atendendo, e aí eu falei assim, eu tenho que às vezes traduzir o que eles estão falando, que eu não consigo, é português também, mas é outro idioma, né? Tem outra inflexão. Mas tudo bem para vocês, falando sério agora, podemos nos despedir e marcar uma quinta-feira que vem, nesse mesmo horário certinho, eu estou falando com vocês. A Vera dizendo que tem uma conferência em Lisboa. Ah, que bom. Que legal. Muito bom. Bom, vejam aí o SWOT, que é um bônus aí. A aula que vem tem outro bônus que a gente vai ver umas coisas adicionais que eu quero e vou trazer para vocês. Já está no meu planejamento aqui. Estou feliz de vocês terem estado por aqui, aguentado aí 2 horas e pouco de bate-papo. Espero que não tenha sido cansativo, que não tenha sido demais, que tenha, de fato, sido útil para vocês. O mais importante é isso aí. E qualquer coisa, estou no WhatsApp, só dá um grito.
Muito obrigada, prof. Obrigado. Boa Valeu noite para vocês. Obrigado, boa pelas noite. inquietações aí. Obrigado.